Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Na aula de hoje, vamos falar sobre as civilizações mesoamericanas. Há pelo menos 5.000 anos já existiam as sociedades na Mesoamérica, ou seja, na América Central. E hoje nós vamos falar sobre os povos olmecas, zapotecas e sobre os maias. Mas há outras civilizações que estabeleceram neste pedaço do continente americano. Essas sociedades são chamadas sociedades pré-colombianas porque já existiam aqui na América Central antes da chegada de Cristóvão Colombo. A América Central ou Mesoamérica, onde fica o México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador. Esses países correspondem às civilizações que vamos estudar hoje. Por ordem cronológica, começaremos pelos olmecas. Os olmecas são fáceis de serem identificados por algumas características típicas deles. Eles estabeleceram na região mesoamericana, no sul, onde hoje é o México, cerca de 1.200 anos a 400 anos antes de Cristo. Durante milhares de anos, os primeiros povoadores da América viveram em grupos dispersos, chamados de povos nômades. Mas com o passar do tempo e o aumento da população, alguns desses grupos começaram a se fixar, principalmente no Vale dos Rios ou nas proximidades dos mares, surgindo assim as primeiras comunidades de agricultores ou de pescadores. Aos poucos, essas comunidades foram se tornando cada vez mais complexas e os olmecas tornaram conhecidos principalmente pelas enormes cabeças esculpidas em pedras, mas também construíram pirâmides e desenvolveram um sistema próprio de escrita e uma arquitetura monumental, com grandes centros urbanos. A característica principal e marcante dos povos olmecas vão ser as enormes cabeças de pedras, enormes cabeças esculpidas em pedras. Toda vez que você ver essa escultura, você vai ter uma conexão direta com os povos olmecas. Essa sociedade declinou a partir de 400 anos antes de Cristo, quando seu território sofreu invasões de outros povos. Olha a característica principal e marcante dos povos olmecas, essa cabeça. Mas também as pirâmides, a agricultura e a arte em cerâmica são características destes povos que estabeleceram uma civilização com uma tecnologia bem avançada para o seu tempo. Os zapotecas, eles também estabeleceram na região ali do sul do México, por volta de 800 anos antes de Cristo. Mas alguns séculos antes do declínio dos olmecas, os zapotecas, eles estabeleceram na região de Oaxaca, ali no sul do México, e são conhecidos por suas obras de irrigação na agricultura e por seus trabalhos em cerâmica. Também tinha um calendário, um sistema numérico, com o qual faziam cálculos matemáticos bem complexos. O termo zapoteca significa habitantes da região dos sapotizeiros, ou seja, da árvore frutífera produtora do sapoti, de onde se retira o látex para a fabricação da goma de mascar, o parente do chiclete, um chiclete primitivo. Eles também cultivavam o milho, a abóbora e o feijão, entre outros alimentos. A capital, estabelecida em Oaxaca, no Monte Alban, tinham pirâmides, templos,
túmulos e trabalhos, túmulos bem trabalhados e estágios para jogar a bola. Olha que interessante essas construções dos zapotecas. Aqui o calendário, as cidades com as suas pirâmides, templos e aqui seu sistema alfabético. É bem interessante sabermos dos zapotecas que eles eram vizinhos dos olmecas, mas eles não guerreavam e não dominaram e não foram responsáveis pelo declínio dos olmecas. Outros povos dominaram os olmecas e como os zapotecas eles foram crescendo ao longo dos séculos, eles se tornaram maiores e dominaram a região do sul do México. Os estádios para jogar bola é um parente do nosso futebol, tão famoso futebol brasileiro. Porém, em vez das travas, né, ou seja, do gol ser nos lados opostos do campo do adversário, esse marcador de ponto, ele ficava fixado numa parede lateral do estádio. Então, a bola ela tinha que passar por um aro de pedra. E assim iam marcando os pontos. Os zapotecas adoravam vários deuses, eram politeístas. E um desses deuses era o deus da chuva, o deus da caça e o deus da terra. A sociedade zapoteca era dividida em 3 camadas. A camada superior era formada por sacerdotes e guerreiros. A do meio, comerciantes e artesãos. E a mais baixa, onde dava a base para a civilização ou para o império, era formada pelos camponeses. Os artesãos faziam cerâmica fina, entalhavam escritos e calendários em lajes de pedras. Os comerciantes, eles realizavam comércio com os povos vizinhos. Dá-nos aqui uma visão do comércio dos zapotecas entre os olmecas, que eram bem próximos. Os zapotecas ainda estavam estabelecidos na região quando os espanhóis chegaram à América em 1492. E atualmente, centenas de milhares de descendentes ainda falam o idioma no México, ainda preservam essa cultura milenar e riquíssima. Agora nós vamos falar sobre uma outra sociedade também muito importante e muito famosa, a sociedade maia. Os maias têm características diferentes das outras civilizações, dos olmecas, dos zapotecas. Porém, nós também vamos perceber características similares, ou seja, parecidas. Essa sociedade, ela tinha, uma das diferenças era a organização. Era diferente das demais. Ela era formada por uma organização descentralizada, ou seja, não era centralizada em uma só pessoa, em uma capital. Era formado por cidades-estados, governadas por chefes que, em nome de uma divindade ou um deus específico. Esse governo ele era hereditário e os principais cargos eram delegados pelos chefes. Ou seja, hereditário porque passava de pai para filho. E quando o filho sucedia ao pai, ele delegava novas pessoas para exercerem os antigos cargos ou os novos cargos. Os maias viveram primeiramente em aldeias, mais tarde construíram cidades com grandes templos, pirâmides de pedra, palácios e quadras de jogar bola. Olha aqui a similaridade das pirâmides, porque as pirâmides eram feitas para cultuar os deuses, então servia como templos de cerimônias. Também eles jogavam bola.
Isso é uma particularidade da civilização mesoamericana. E, além disso, tem algo bem familiar para nós brasileiros, que é o cacau. Eles já consumiam essa fruta. E essa fruta ela foi exportada com os colonizadores para a Europa e mais tarde foi misturado o leite e o açúcar e se tornou assim conhecido como famoso chocolate. Para plantar e criar os seus animais, os maias utilizavam as queimadas, o grande consumo de milho e essa técnica rudimentar de queimadas faziam com que as terras férteis sofressem um rápido processo de desgaste. Infelizmente, essa técnica ainda é utilizada no nosso dia. Também cultivavam abóbora, feijão, tomate e várias outras raízes, além de especiarias. A caça era uma outra atividade econômica de grande importância para os maias. Os maias desenvolveram o papel ou o cartão, um cartão de tecido sobre o qual aplicavam o cal para escrever os seus caracteres. Então, eles já tinham essa forma de deixar registrado as suas histórias. As laterais desse cartão eram dobradas em zigue-zague, como se fosse um leque, produzindo um livro. Infelizmente, essas preciosidades foram queimadas pelos invasores espanhóis, sobrando apenas 4. Mas esses 4 livros ou preciosidades, chamados de códices, eles foram escritos a mando dos próprios espanhóis. E dentre desses 4, nós temos o Códice de Dresden, o de Madrid, o de Paris e o de Gruyère. A arte ela é considerada da era clássica do Novo Mundo Antigo, ou seja, a Europa, o velho continente, a América, o mundo novo, ou o novo mundo, e por isso a arte maia ela é considerada clássica, porque ela vai ter uma especificidade mais elaborada do que os outros povos, e clássica do Novo Mundo Antigo. É interessante, parece algo que vai e volta, mas dá para estabelecer um contexto do que era clássico do Novo Mundo Antigo. Além de ser uma das mais sofisticadas, a pintura sobre o papel e sobre o gesso, as esculturas em madeiras e pedra, as estatuetas em terracota, e os artistas assinavam as suas obras. Esse é um diferencial dos povos maias. No entanto, lá na Europa, no Renascimento, que vão começar a surgir as assinaturas das obras, no individualismo. E os maias já usavam isso na sua arte clássica. Olha que é um povo que os espanhóis chegaram e achavam que era um povo atrasado, aculturados, e na verdade, quanto mais a gente estuda sobre os maias, nós vamos aprendendo que esse termo de aculturados ou de atrasados não aplicam para os povos das civilizações americanas, né? Os palácios e os templos eram decorados com murais coloridos, representando os acontecimentos históricos, também acontecimentos cotidianos, cerimoniais e religiosos. E é através desses registros nesses templos e através dessas pinturas que nós aprendemos sobre essa cultura. Os maias, eles utilizavam vários calendários, dentre os quais nós temos o sagrado de 260 dias, que é o astrológico. Eles também utilizavam um sistema numérico de base 20, escrito de cima para baixo. E esse sistema ele é muito fácil de ler, porque eles usavam somente 3 símbolos: o olho, o ponto
e o traço. E um dos calendários corresponde ao ciclo de 260 dias, como eu falei, o astrológico. Outro calendário, também muito usado pelos maias, corresponde ao tempo de translação do planeta Terra em torno do Sol. Então, eles já tinham um estudo astronômico bem avançado. Eles já sabiam que a Terra era redonda e que a Terra ela girava em torno do Sol. E esse calendário é bem parecido com o nosso. Ele tem 365 dias. Ele regia a vida das pessoas e a agricultura. Olha que interessante. Bem colorido. E cada ponto desse marca uma festividade e marca uma rotina das pessoas. O tempo de plantar, o tempo de colher, o que plantar, cada estação do ano. Isso aqui que vai reger a vida social das pessoas. E também os maias, eles jogavam bola. E esse jogo de bola, ele era considerado sagrado. E vem de uma narrativa mística sobre os gêmeos que vencem os deuses e sobem ao céu e se transformam em sol e também na lua. Bem interessante isso, né? Vamos ver aqui, agora, antes de entrar na próxima aula, vamos só fazer uma análise aqui do nosso calendário de 365 dias. O calendário maia, ele ficou muito popularizado na nossa sociedade, nos nossos dias, e vocês vão lembrar disso, no finalzinho do ano de 2012, quando eles pegavam o calendário maia, o último calendário maia que os arqueólogos acharam até então, e como era o último calendário que eles têm notícia ou estudaram, marcava o fim do mundo, ou seja, o fim de uma era. E o cético, as pessoas que começaram a supor que seria o fim do mundo, ou seja, o apocalipse. Então, nós temos vários filmes, várias séries, vários documentários mostrando o fim do mundo no aspecto do calendário maia. Isso é bem interessante, está bem na nossa mente e na nossa realidade, né? Porém, o 2012 não acabou e nós já estamos em 2020. A pirâmide social dos maias, ela estabelece no topo os nobres, chefes guerreiros, responsáveis pela administração pública, os sacerdotes, que comandava toda a parte religiosa e cultural, os cidadãos livres, camponeses, que pagavam os impostos, e também a base, os escravos. Esses escravos, eles vão diferenciar dos escravos africanos, porque aqui poderiam ser ou por guerra ou por dívidas. E mesmo esse modelo de escravidão, eles tinham uma liberdade. Os deuses maias, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e todos os deuses estavam ligados à terra. As vestimentas dos maias vão caracterizar as posições sociais de cada ser dentro da civilização maia. O declínio dessa sociedade pode estar ligado a causas ambientais, como a seca prolongada, o esgotamento do solo por causa das queimadas. Hoje existe cerca de 6 milhões de indígenas descendentes dos maias distribuídos na América Central, mantendo a tradição e a crença dos seus antepassados. Na aula de hoje, vimos as civilizações que estabeleceram na Mesoamérica ou na América Central. Para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Lá você encontrará mais informações. Um ótimo estudo e até a próxima aula.